Alô, você já me conhece? Eu sou o Babalorixá, eu Rico de Xangô, e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala, sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. Bom, o meu nome dele, Cícero, mandou um e-mail, né, pedindo para eu falar um pouco sobre Oxóssi, sobre Aquerã, né, que, segundo ele, lá, né, é, a, é o orixá, é a qualidade do Oxóssi dele. Ok, Cícero, vamos lá. Acabou virando pauta a sua pergunta. Eu ia responder pelo e-mail, mas vai por aqui mesmo. Se liga. Vamos lá. Eu e aquelas grandes voltas, né? Falar sobre Oxóssi. Oxóssi é o orixá relacionado à caça, no chavão popular, né? Mas eu tenho além dessa visão, né? Eu tenho uma outra visão sobre Oxóssi e tenho lugar de fala para isso, né? Então vamos lá. Além do Oxóssi ser o caçador, ele também é no ser humano o instinto de sobrevivência, tá? Ele é a fome, tá? E é a fome que faz o caçador entrar na mata para caçar, né? Porque o ser humano normal, ele caçava para viver, né? E o Homo sapiens atualmente vive para caçar, né? Uma diferença aí, mas não é sobre essa as falas de hoje, né? Então, o Oxóssi, ele é a fome, ele é o instinto de sobreviver, ele é o orixá que se antagoniza à morte, tá? Ele e Xangô, né? Oxóssi, ele é a fome, é a necessidade de se alimentar, é a necessidade de sobreviver. Morto não sobrevive. Ele pode até algumas teorias de reencarnação, mas sobreviver não, porque está morto, tá? E Xangô é os 36 graus e meio do ser humano, né? É o fogo da vida, é a nossa temperatura corporal, né? Quando a temperatura cai, né? Ou seja, fica em condições de temperatura ambiente, subentende-se que o ser humano, que o Homo sapiens, está vivo, não tem mais Xangô. Tem uma máxima que diz, né? Onde tem Xangô não tem Egum, onde tem Egum não tem Xangô, né? Onde tem Egum não tem Xangô. Egum é frio, Xangô é quente, lógico que não vai ter, ok? Mas também não é essa as falas sobre hoje. As falas de hoje são sobre Oxóssi. Oxóssi, existe a teoria da caça, né? Uma das falas do Babalorixá é que só mudaram as estações, mas nada mudou. Ou seja, né? Em África, o caçador se embrenhava na selva ou na savana africana munido apenas de uma lança, né? Alguns diziam que era o arco e uma flecha, mas é mais a lança, tá? Para caçar pássaros, né? Porque nem de longe em África o ser humano estava no topo da cadeia alimentar como é hoje em dia. E hoje em dia a diferença é que a lança ou o arco e flecha passou a ser chamado de dinheiro. E a mata onde se caçava, hoje em dia nós chamamos de supermercado. Ok? Se você é um grande caçador, seu arco e flecha, a sua lança, é o seu dinheiro, é muito. Então você pode entrar na mata ou no supermercado e trazer grandes caças de lá do supermercado ou da mata atual, né? E se você é um caçador reles, seu arco e flecha, sua lança são pequenas. Você vai entrar na mata, ou seja, com pouco dinheiro, e vai conseguir caçar pouca coisa para prover o sustento da sua tribo, da sua família, tá? Mas a semântica, tá, é a mesma em termos lúdicos, em termos filosóficos, e na real não mudou nada, ok? Continuando. A divindade Oxóssi está relacionada a todo e qualquer animal caçador, tá? Então existem, tá, as aves de rapina, tá, são uma qualidade de Oxóssi. Os grandes felinos, uma outra qualidade de Oxóssi. Os grandes crocodilos, outro tipo de Oxóssi, tá?
Os caçadores marinhos, com uma qualidade de Iemanjá, que é mãe de Oxóssi, também é uma qualidade de Oxóssi que se louva, mas não se faz. Porque ninguém vai fazer um tubarão na cabeça da pessoa, a pessoa vai morrer. Não é isso? Porque não tem água. Mas existem os caçadores marinhos, sim, que são louvados, né? As orcas, os tubarões, etc. São filhos de uma qualidade específica de Iemanjá, tá? Mas são Irumolé, não são orixá. Tá? São divindades, ok? O Cícero me perguntou, Aquerã, ok. Aquerã, uma qualidade de Oxóssi relacionada aos felinos, aos leopardos, aos caçadores noturnos da savana africana, tá? Aquerã, muito parecido com os filhos de Aquerã são muito parecidos, né? Tem uma tendência comportamental similar a esses grandes felinos. Tá? Não gostam muito de barulho, quando irritados são muito perigosos, tá? Quando são donos de uma sensualidade extrema, quando querem se aproximar de alguém. Aliás, eles não gostam muito de barulho para nada. Às vezes, para agradar as pessoas, até fingem que gostam de barulho, de coisas estridentes, mas eles não conseguem raciocinar com sons estridentes, ok? Aquerã é uma qualidade de Oxóssi que antigamente, né, primeiro que era raro e antigamente só podia ter uma Aquerã em cada casa, porque trazia guerra, rivalidade. Se tivesse, o mais velho tinha que sair para fazer outro. Hoje em dia, faz qualquer coisa, né? O rito iniciático dessa qualidade de Oxóssi, tá? Levava lá, falo mesmo, tá? Levava pelo mesmo, tá? De felinos, que na Bahia se conseguia no circo. Antigamente, o circo tinha animais, e quando eles limpavam a jaula, as nega véia davam qualquer coisa lá para os caras do circo e varria e pegava aquele pelo lá de animal, de felinos, para fazer determinados rituais, que hoje em dia estão extintos. Aliás, tem muita coisa extinta aí, tá? Mas o ritual era nesse segmento, ok? O artefato religioso de Oxóssi é o ofá, né? Ou seja, o assentamento é um alguidar com determinados elementos, fava, etc, tá? E uma lança e um arco na ponta da lança, tá? É um arco e flecha, pai Eurico de Xangô, nem de longe. Aquilo ali, tá, remonta o caçador segurando uma lança na savana africana. E aquele círculo que parece o ofá, na realidade é a abóbora celeste. Tá? Ele está lá com a lança esperando passarem os pássaros para ele varejar a lança e caçar um. E quando desce o sangue, né, é o Ijé Chororô que se canta nos rituais. Ok? Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente vê assentamento do Oxóssi com lança para tudo quanto é lado, aquele negócio todo. A pergunta que não quer calar, como é que deve estar a vida do infeliz? Não é isso? Porque se é a abóbora celeste, quantos céus tem naquele assentamento? Quanta loucura, quanto absurdo que se vê por aí. Mas fazer o quê? Vai fazer mal a pessoa? Não, é tudo pela saco, vai continuar pobre. Não tem o menor problema, pode botar quantos quiser. Entendeu? Só não faça isso com a classe média, que você vai ferrar com a vida do infeliz. Mas se é lá o fariseu, tá mesmo um monte de lança, uma para cada lado, aquela coisa toda, entendeu? Se é o que te move, pai de santo, o que eu vou fazer? Então bota a lança assim. Só nem me chama para participar dessas patifarias, não, que eu sou um senhor já. Então, Cícero do Rio de Janeiro, tá aí a Aquerã para você. Ok? Sim, são os grandes felinos, tá, da savana africana. Tá? Tem uma qualidade aí de Oxóssi, que são os grandes crocodilos. Tem outro que é uma ave de rapina, por isso que pia quando vem à terra, né? O que do orixá, né? Aqui no Rio é Ilá. Ilá é quiabo, gente. É o que? O que do orixá? O que de Oxóssi é um piado, lembrando uma ave de rapina. Mas existem outros que, tá, de Oxóssi, relacionados também, tá? Existe eu já vi em Salvador um Aquerã chegar na Terra com
um grito de leopardo assustador, entendeu? E muito interessante, por sinal, né? Mas o que de Odé, o que de Oxóssi varia conforme a qualidade do orixá. Lembrando que a semântica é a caça. São todos caçadores. Todos lutam para sobreviver, para permanecer vivos. Então, Oxóssi, Odé, né, e Xangô são dois orixás que se antagonizam à morte. Porque o ânima, a necessidade de sobreviver, que é a essência de Oxóssi, não existe em gente morta. E os 36 graus e meio, tá? E o batimento cardíaco só ocorre quando a pessoa está viva, a não ser hoje em dia, quando existe a morte cerebral, mas dentro do hospital existe o batimento cardíaco, mas isso, o Xangô já foi embora também. Mesmo nessa situação, esse orixá foi embora. Ok? Então, Cícero, valeu pela sua pergunta aí. Espero que eu tenha conseguido responder, ou então eu devo ter confundido ainda mais o seu ori. Essa é a ideia. Se você gostou, dá um like aqui embaixo. Também se não quiser, também está valendo. Ok? Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Valeu!